Fala moçada, mais um podcast aqui no canal Rurabook. Hoje nosso convidado de hoje é Marcos Vasconcelos Ferreira. Ele é empresário, administrador, diretor da GES Integral. Estou aqui com o Marcos. Prazer, cara, te receber aqui com a gente. Prazer é todo meu, Rodrigo. É uma alegria, uma satisfação poder estar frente a frente com você. É isso aí, vamos hoje falar um pouco sobre gesso aqui. Vai ser um bate-papo bem legal. E antes de mais nada, eu queria agradecer nossos parceiros, o Sicredi, os postos ITRR Roda Viva, a S Greane, que é a distribuidora de Amaru. O Amaru é um eucalipto que tem aqui lá em Minas Gerais, que a gente conheceu e trouxe aqui para o Pará, que tem o Amaru é um produto bem especial. A JACE, que são os dosadores de semente, dosadores de adubo, e também a John Deere, linha amarela, com as concessionárias Deltamac, toda a região norte, inclusive o Maranhão também. Então, Marcos, como é que... Me explica um pouquinho, bem-vindo você aqui no canal, nosso aqui. E antes de mais nada, nós temos encontrado sempre aí nos eventos aqui, né? Você está sempre rodando um evento ou outro do agronegócio, né, É na verdade, região. é verdade. A gente estabeleceu que, como parte integrante do agro que nós nos consideramos, Aham. a gente deve estar presente em todos os eventos da nossa área de influência. Então, assim, a gente se encontra muito em vários lugares, Aham. porque é uma forma também de dizer para todo mundo, olha, a gente está aqui, Isso, se é precisar, verdade. por favor, olhem para a gente quer também fazer parte desse grande mundo que é o mundo do agro. Com certeza. Eu falo que eu sempre estou nos eventos, não só trabalhando, mas em network, conversando, que sempre em conversa ali, sempre rola negócios futuros e é sempre interessante estar com a turma. Não, e assim, é uma turma boa, né? Sim, A sim. verdade é que o agro, se a gente pudesse resumir, é uma grande família. Sim. É impressionante como o Brasil o Brasil de fato, parece até uma coisa, um lugar comum, mas o Brasil é o celeiro do mundo. Com certeza. Então assim, a gente vai no Mato Grosso, encontra ali um grupo de pessoas que são homens e mulheres, pessoas honradas, famílias, Sim, e são pessoas que você tem vontade de estar perto. sim. E aí você sai e vai no Pará, é a mesma coisa, você vai no Tocantins, você encontra. Então nós somos uma grande família. O agro brasileiro é uma grande família, referência para o mundo. Sim. Então, é bem assim que eu me sinto quando eu participo dos eventos. Não, com certeza. Marcos, antes da gente entrar na área do gesso, da gesso integral, você falou que você é formado em administração. Como que começou o seu começo de carreira profissional? E você veio de onde? Você já daqui de Imperatriz ou Não, eu sou pernambucano de nascimento, pernambucano? nasci em Recife. Sim. Me entendi por gente em Petrolina, porque saí muito novo de Recife. Meus pais moraram um tempo em Natal, pouco tempo, depois foram para Petrolina. Certo. E lá foi quando eu comecei a estudar na escola Eduardo Coelho, 6 anos de idade. Minha mãe, nessa época, minha mãe arrumou um jeito de pegar, a gente tinha que estudar no mínimo com 7 anos. E eu já com 6 anos, ela já queria que eu fosse estudar. E aí ela pegou a cópia da certidão de nascimento. Pra ler. Aí eu era de 76, ela colocou que eu era de 75, tirou uma cópia da cópia e levou para a escola e eu fui admitido com 6 anos de idade. E aí depois disso eu fiquei lá a minha vida inteira, né? Na verdade, assim, vida escolar, né? Saí hoje ensino médio, né? Naquela época segundo grau. Sim, sim. E logo em seguida ingressei na faculdade e terminei o curso de administração, eu tinha 21 anos, 20 e poucos anos. E aí a partir daí eu vim para o Maranhão. Meus pais já estavam aqui no Aí seu Maranhão. pai já veio pra cá, já. Já tinha iniciado alguns negócios aqui, um negócio bem específico, Sim. que é esse negócio aqui em Açailândia. Sim. E aí eu depois de formado vim, né? Mas eu costumo dizer, Rodrigo, que os quase nada que eu aprendi, que a vida me proporcionou, foi a vida que me deu. Na verdade, eu falo que a faculdade dá uma orientação, né? Mas o que a gente aprende mesmo realmente é no dia a dia. Na faculdade você aprende a aprender. Sim, Você, isso é verdade, você falou bem. E esse é um grande paradoxo, porque você, na verdade, quando sai da faculdade, você imagina que sabe alguma coisa. É um Sai ledo, poderoso, né? É um ledo, você sai assim todo, quer mudar o mundo, sabe? Sai de peito estufado, queixo pra frente, dizendo assim, não, o que vier no mundo eu venço, eu sei, enfim. E aí, com o tempo, a vida vai dizendo para você assim, não, calma, tem mais coisa para aprender. Tem, sempre mais tem. coisa para aprender, tem mais coisa para aprender. E foi assim.
Eu, Então, eu falo que, vamos supor, eu gosto de conviver com pessoas mais velhas que eu. E bem mais velhas, por exemplo, que tem muito para aprender, para ensinar, quer dizer, qualquer palavra, qualquer história que está contando, eu sempre fico ali prestando atenção, porque sempre tem uma história a mais e a gente aprende um pouco mais. é isso mesmo. E está acontecendo uma coisa interessante com essa geração, com a nossa geração. Sim, É, essa coisa de ter contato com as pessoas mais velhas é porque naturalmente tiveram mais dias de vida e tem muito mais a ensinar pra gente. E pela primeira vez na história, a sensação que eu tenho é que é como se o conhecimento ele está tão disponível, ele está tão para nós, tão fácil, que esta geração é a primeira geração, depois de muitas, que gera seu próprio conhecimento. Não depende apenas da transmissão dos mais velhos para os mais novos. Não que isso não seja importante. sim, Porque com os mais velhos a gente aprende o que é importante na vida, porque eles têm dias de vida. verdade. E é muito importante você até poder ter conhecimento técnico. Mas para ter conhecimento da vida, a gente tem que ter dias de vida. Sim, E aí essas pessoas nos ensinam muito. Mas do ponto de vista do conhecimento técnico, ele está tão disponível que a geração do próprio conhecimento em si, ela não vem de pai para filho. Ela está disponível. Essa geração, por incrível que pareça, é mais um paradoxo da geração. elas mesmas estão ensinando. Elas mesmas geram seu próprio conhecimento. Sim, Mas, ao mesmo tempo, também, a gente está tendo gerações tão... Assim, a gente está com essas facilidades e a gente, de certa forma... parece que me raso, assim. É, não tem regredimos. É verdade. É a Isso sensação. Mas, assim, enfim... Isso não é, isso é interessante que você falou. A gente fica até pensando na Mas é só para deixar claro Aham. que, assim, os quase nada que eu aprendi foi a vida que ensinou. Sim. Eu agradeço muito ter ido para uma cidade do interior, onde não tinha muito recurso. E quando a gente não tem muito recurso, a gente tem que se virar. Sim. Então, eu sou muito grato a Deus e a meus pais por tudo que aconteceu. Não, bom demais. Eu também sou muito ligado aos meus pais que realmente é a base de tudo, e a família, né, a base de tudo. E o que a gente vem aprendendo é que eu falo, eu tô em formação ainda, tô na escola da vida, ainda tô agarrado. Todos nós, meu amigo, todos nós. Tô agarrado. Mas, Marcos, hoje a gente veio falar de um produto aqui, que realmente você já é mestre no negócio. O gesso. O gesso é o seguinte, eu vou falar a verdade, eu sou bem leigo nisso aí, e hoje é mais uma forma de eu aprender um pouco mais sobre esse minério, que a gente pode falar? Ele é um mineral. mineral. Ele é um mineral, O gesso hoje, ele é importante para a agricultura, não só para a agricultura, né? O gesso, na verdade, é um nome que se dá da aplicação na agricultura. Sim. Na verdade, a gente está falando de um produto de base mineral, que é a gipsita. A gipsita é a matéria-prima que você faz o gesso. Entendi. O gesso, como tido o gesso agrícola, ele tem sua importância na agricultura. Mas a gipsita, que é a matéria-prima da qual ela é feita, ela tem várias aplicações. Entendi. Várias. Então você tem a utilização da gipsita para você fabricar um gesso para ortodontia. Você tem para quando se fala em gesso, a primeira coisa que a gente lembra, forro. Forro de gesso. Rebaixamento do sim. teto ou revestimento da parede. Então gesso para construção civil. Você tem segmentos mais nobres da gipsita, do gesso, que é o drywall, o gesso acartonado, Sei. que hoje é um sistema construtivo mundialmente conhecido, no Brasil também muito divulgado, mas temos um grande caminho para seguir aí ainda na construção civil. E você tem algumas outras aplicações. Na agricultura, o gesso é um importante condicionador de solo. Sim. Na nutrição animal, ele também é fonte de cálcio e enxofre para as empresas que fazem rações. E na fabricação do cimento. Entendi. De 3 a 5% de todo o cimento que se consome tem gesso, tem gipsita. A gipsita entra na fabricação do cimento como um retardador da pega do cimento. Se o cimento não tivesse gipsita, ele secaria muito mais rápido. Muito mais. Então ele entra como um retardador de pega. Entendi. Então você tem essa gama de aplicações para o gesso. No caso da agricultura, o gesso ele é um condicionador do solo, ele é fonte de cálcio, ele é fonte de enxofre, e ele tem uma função muito interessante. Ele primeiro, além de suprir esses elementos, ele ele melhora o perfil do solo, ele faz com que determinados elementos desçam a camadas subsolares. Então ele tem essa função de fazer perfil. Ele tem também uma outra função que é muito interessante, que é
de alumínio tóxico. Você tem um elemento que é alumínio tóxico que rouba alguns elementos que a planta se utilizaria desses elementos. Entendi. O alumínio captura. O que o gesso faz? O gesso chega para eles e diz assim, peraí, larga esse elemento aí, deixa a planta se valer desse elemento, se liga comigo, chega em mim. Entendi. Então o gesso faz Bom isso. amigo. Vem cá, meu amigo, me dá a mão aqui. Deixa eu te abraçar aqui e deixa esse elemento disponível para que a planta possa... Parece que ele ajuda a liberar também outros nutrientes. Ele ajuda a precipitar outros nutrientes. Magnésio, por exemplo, calcário. O calcário, por que você, no calcário você aplica o calcário no solo, você tem que revolver o solo. Sim. Você tem que arar. É. Isso do ponto de vista do calcário, incorporá-lo. O gesso não precisa incorporar. Sim. O calcário desceria, em condições normais, 1 centímetro por ano. O gesso, dependendo de como chove, pode ser mais de metro por ano. Entendi. Dependendo da precipitação pluviométrica. Então você não precisa, o gesso você jogar lanço como o calcário, mas você não precisa incorporá-lo. Sim. Mas você imagina outra função interessante. Imagine que você jogou calcário ano passado. Um exemplo, hipoteticamente. Sim. Então, esses elementos do calcário, como magnésio, por exemplo, já está disponível na solução do solo, mas ele não se move. Entendi. O gesso faz com que ele se mova e vá lá para baixo. Certo. Então, ele tem essa função de perfil, de fazer perfil com alguns nutrientes. Entendi. Ele neutraliza o alumínio, a ação do alumínio tóxico, e ele fornece enxofre e cálcio. Enxofre porque nossas terras são deficientes em enxofre. Sim. O Brasil não é autossuficiente em enxofre. A gente importa enxofre. Então, a fonte mais barata de enxofre para a agricultura está no gesso. Sim. Isso é uma coisa muito importante que seja dita. Além do que, uma outra questão muito interessante, se eu estiver falando muito, você fala, porque eu fico tão empolgado quando eu estou falando essas coisas, não leve a mão não, porque eu fico empolgado. 2 horas. E eu quero aprender, eu estou aqui parado que eu estou tentando aprender o negócio, pode mandar bala. E outra coisa é o elemento cálcio, a gente pouco fala de cálcio em profundidade. A raiz da planta, ela tem, a ponta da raiz da planta é um sensor que busca cálcio. Sim. Então, se você quer fazer perfil, você tem que jogar cálcio em profundidade. Sim. Então, o cálcio do gesso desce muito mais rápido. Então, ele tem essa função de fazer com que a raiz da planta também vá buscar elementos lá embaixo. E quando ela vai lá para baixo, ela acessa mais água, ela acessa mais... Enfim, ela fica mais forte e dá uma produtividade maior. Eu não sou agrônomo, né? Só, na verdade, mas eu sei já um estudante na área. O calcário, normalmente, o adubo, cada plantio joga assim, uma determinada dosagem de adubo. O calcário já não tem essa necessidade, vai depender da acidez do solo e tal. Então, quer dizer, um ano sim, 3 não, sei lá. Né? O gesso também é mais ou menos parecido com o calcário ou não? É igual ao adubo? Vamos dizer assim, que o gesso, vamos falar assim, a agricultura precisa de um sistema. Certo. Montado para você construir a fertilidade, para você estruturar o seu solo, você precisa de um sistema montado. E esse sistema não se monta da noite para o dia e para colocar uma pitadinha de complicação, isso varia de solo para solo, de clima para clima, enfim. É o que todo agrônomo fala, né? Depende. Tudo depende. Você pergunta ao agrônomo, você pergunta para o agrônomo, ele fala assim, depende. Depende. Então é mais ou menos isso. No caso do gesso não é diferente. Imagine que ele é um importante componente acoplado nesse sistema. Sim. Então se você tem mas o que a gente ouve falar em todos os lugares que você vai? Na construção dessa fertilidade você sempre tem que ter as fontes de nitrogênio, fósforo, potássio, algumas fontes de micro, fontes de macronutrientes, calcário e gesso, em linhas gerais. Sim. É isso que se faz. Mas aí então o gesso, ele entra nesse sistema como sendo um importante componente. Aí você tem pessoas que manejam utilizando gesso todo ano. Você tem pessoas que manejam utilizando calcário um ano, gesso no outro. Você tem pessoas que manejam das mais diversas maneiras. De uma maneira geral, o que a gente vê muito falar, ou vê as pessoas fazerem, é usar gesso todo ano, e muitas vezes não é nem gesso todo ano na mesma área. Sim. Eu divido a minha área em 1/3, em 3 terços, e 1/3 eu faço esse ano, o outro eu faço no outro ano, enfim, por uma questão financeira. Sim. É por isso que eu falo que até o calcário é muito assim também, né? Não, eu vou jogar calcário esse ano, aí tantos toneladas por hectare, pererê, e aí não, eu vou daqui 3 anos que eu vou jogar de novo. Aí faz mais ou menos uma... Isso. Mas para além dessa questão do financeiro, se você dá um olhar da construção, da produtividade, da construção do seu sistema, o gesso, é importante que ele entre num momento onde você já teve você já fez determinadas aplicações, já entrou com calcário, aí em seguida você entra com gesso.
para fazer determinadas funções. Tem gente que entra com gesso no primeiro ano, não, eu estou deficiente aqui de cálcio, eu preciso entrar com cálcio, com injeção na veia, enfim. De acordo com essas necessidades que o gesso supre, algumas pessoas utilizam ele no primeiro ano, outras já no segundo ano. E uma coisa é fato, todo ano normalmente se utiliza. Não, sim. Isso é fato. Você falou que o gesso, a gepsita, né? Isso? Isso. Gepsita. Você faz a extração dela lá, mas aí você já também faz esse, vamos supor, já sai, é o gesso, na verdade, já o sai gesso. processado. Já é o gesso. Já. Eu, antes de mais nada, preciso também dizer uma coisa. O gesso agrícola, ele tem, no Brasil, ele tem duas fontes. Isso. A primeira fonte, que normalmente é a mais conhecida no centro-sul, é a fonte química. Você tem as fábricas que fabricam adubo. Você tem as rochas que são ricas em fósforo. Normalmente essas rochas são rochas ricas em cálcio e que têm fósforo. Para poder extrair esse fósforo, para poder extrair o fosfato para ser utilizado na agricultura, você ataca essa rocha com um ácido sulfúrico. Sim. Então, o resíduo dessa produção de fósforo é gesso. Sim. Você ataca a rocha fosfática com ácido sulfúrico, precipita sulfato de cálcio. É o resíduo da produção. Sulfato de cálcio é gesso. Então, essa é uma fonte de gesso agrícola, muito utilizada ali na região do Goiás, na região do Mato Grosso, ali na 163, São Paulo. Você utiliza muito o gesso agrícola da fonte química. Entendi. Mais para cá, para o centro-norte, aí é por uma questão que a gente tem que atribuir a Deus, a geologia, você tem as fontes naturais de gesso, que são através da gipsita. Você imagine que há muitos anos atrás, 110 milhões de anos atrás, lá em Grajaú foi datado, 110 milhões de anos atrás. Olha eu falando de coisa de geologia, de coisa de doido, não, de gente que chegou. Você já está estudando, né? Há 110 milhões de anos atrás, tudo isso aqui era um grande lago de água salgada. Tudo isso aqui. Sim, e esse lago de água salgada era muito rico nesses elementos, cálcio, enxofre. Então, esses elementos foram se precipitando no fundo dessa bacia, vamos dizer, esse lago. Na verdade, havia movimentos que a gente chama de movimentos intrusivos, movimentos transgressivos, que é quando o mar invade o continente. E havia movimentos regressivos, que é quando o continente devolve o mar para o lugar dele. Então, historicamente, geologicamente falando, houve vários movimentos transgressivos, onde o mar invadiu o continente, e vários movimentos regressivos. Então, num desses movimentos transgressivos, houve um movimento tectônico na borda da bacia, e essa água salgada não pôde mais voltar. Criou-se um grande lago de água salgada, água parada, rica em cálcio e enxofre. Esses elementos foram precipitando no fundo dessa bacia, como leite em pó se precipita no fundo do copo quando você não mexe. E à medida que ele vai descendo, a condição de pressão vai aumentando. Essa condição de pressão e temperatura, mais pressão que temperatura, fez com que esses elementos se ligassem. Então virou um sulfato de cálcio. Só que debaixo do mar. Debaixo desse lago de água salgada. Não diria que é um mar, mas diria que é um lago de água salgada. Depois essa água foi embora, evaporou-se e ficou a rocha. Essa rocha foi coberta por formações seguintes, areia, terra, barro, enfim. E depois, por movimentos erosivos, essa areia, barro, terra, saiu dali e a rocha apareceu novamente. A gipsita de Grajaú, do Maranhão, ela foi formada assim. O que a gente faz? A gente extrai essa rocha, que ela é rica em cálcio e enxofre, e prepara ela para ser utilizada na agricultura. Esse é o nosso trabalho. Então a gente extrai desde o solo e entrega para quem aplica. Essa é a função da gesso integral. Não, é excelente. Eu também, um dia que eu conversando até com o pessoal da Votorantim aqui, da região de Rondon e tal, eles falaram justamente isso, que isso aqui muitos anos atrás, milhões de anos atrás, era tudo água. Então, quer dizer, eles me deram até um exemplo, que essas chapadas aqui era, vamos supor, a parte alta, né? Isso. E você pode ver que a chapada tem uma descida, que são os vales aqui, os rios e tal. E realmente, quando eu vou para a fazenda aqui, eu andando aqui nessa região, eu vejo realmente que tem os vales e tal, e a chapada realmente, e a chapada é mais ou menos a mesma altitude das outras também, tudo meio parecido. Exatamente. E forma essas chapadas entre Rondon e Dom Eliseu aqui. Essas chapadas é porque tudo isso era daquele nível. Sim. E esses vales que foram criados são os processos erosivos que vieram subsequentes e que fizeram com que tudo aquilo fosse comido, fosse erodido. Isso. Já observou que algum produtor reclama que tem ondulação na fazenda? Isso, e aqueles morundum que fala? Que diferença tem aquilo da superfície do mar? Realmente. É isso.
É, O realmente que tem na superfície do mar tem embaixo. Aham. Então aquilo ali, na verdade, há muitos anos atrás, foi um grande lago de água salgada. Uma grande invasão de água salgada. Esses Murundum que é todo mundo fica admirado com o pessoal vem de E é tudo fora. arrumadinho, né? É. Tudo arrumadinho assim? Ele só não tem uma sequência, né? A gente vê que não tem uma sequência, uma linha assim e tal. A gente, até os caras vêm de fora. Encontrei já várias pessoas que vêm de colhedeira para fazer colheita de soja aqui e tal. E esses morrinhos e tal, como é que é isso? Foi caminhão que foi deixando. Foi o pessoal mais desorganizado que deixou Foi esse mais Murundum. organizado, É. não quis cuidar, deixou esse monte de mulundu. Na Mas verdade, hoje não tem tem muita- diferença nenhuma é. do oceano. Aham. E hoje tem muita gente tirando esses burundum, fazendo processo de tirando e tal, porque eu falo, até outro dia para trás estava batendo assim, ó, batendo boca no sentido bom da coisa. Conversando com o seu Tarcísio Burim, que eu falei que esses burundum é bom que dá uma área maior de terra, né? Assim, porque não é plano, né? Isso, não é plano, Então você tem aumenta assim, a então, quer superfície. dizer, aí ele, bicho, não conseguiu entender de jeito nenhum, que se esticasse ia dar mais, não, dá menos, não sei o quê. Eu falei, não, Murundum dá mais, se eu dar uma volta, né? Então quer dizer, o senhor tem mais hectares, se o senhor tirar o Murundum vai ter menos hectares. Muito bacana, muito bom. Mas é bem legal. Mas aí lá, hoje você faz a extração da gipsita, aí você já tem já é o próprio gesso da saída, ou não? Qual é esse processo? Você tem um processo, a gente, basicamente o que a gente faz é extrair a rocha. Sim. Para extrair a rocha, extrair rochas sedimentares, que é o caso dos gessos e os calcários, que tem origem sedimentar, alguns são metamórficos, alguns calcários são metamórficos, mas eles foram sedimentares em algum momento. Então esses produtos que são sedimentares, que se precipitaram, normalmente como você faz para extraí-los? Você tira a terra de cima, que a gente chama de desmonte, né? Sim. Tira a terra de cima, limpa essa rocha, faz furos nessa rocha de 3 polegadas, com compressor, com rompedor, com uma broca pneumática, Sim. você faz furos. Depois você coloca material explosivo ali naqueles buracos, explota o material, esse material detona, ele cai na jazida, com pedras dos mais diversos tamanhos. Pedra do tamanho de um carro, pedra desse tamanho, pedras maiores. Depois, a partir daí, você entra com rompedores hidráulicos, que são escavadeiras, que em vez de na concha ter... Na vez na ponta ter uma concha, tem uma lança, um martelo hidráulico. Um martelo hidráulico. Então, esses rompedores hidráulicos, que dão 950 marretadas por minuto, tem uma força muito grande, quebram essas rochas maiores em tamanhos menores. A partir daí, você leva esse material para uma central de britagem, para você britar, rebritar e moer. Tudo que você faz é diminuir o tamanho do grão. Basicamente é isso que a gente faz. Todas as nossas etapas do processo são para isso. Então a granulometria, ela, tipo assim, vai variar na grossura do grão. Perfeitamente. O gesso, já no caso, o gesso para construção civil, ele é muito mais fino Bem do que mais o fino. do agrícola. E o gesso para construção civil, você passa por mais um processo. Entendi. Aí você entra com ele num forno e você desidrata ele. Porque o gesso, apesar de ser seco, ele tem 20% de água de cristalização. Na sua composição química tem água. Sei. Então você aquece ele desidrata e fica desequilibrado quimicamente. O que é que você faz na construção civil quando você vai fazer um remendo em casa ou uma atividade qualquer? Você mistura o pó com água. Então, o que você está fazendo, na verdade, é devolvendo aquele gesso o equilíbrio químico que foi desequilibrado, que foi desfeito lá na fábrica. Então, mas a etapa seguinte, depois de calcinar, que é desidratar o produto, é moê-lo mais ainda. Ele fica bem fininho. No caso da agricultura, não. No caso da agricultura, a gente brita, rebrita e moe. Esse moer, ele também... ele tem um porquê, ele tem um para quê. Ele é uma curva granulométrica, de pó até grão. Porque o gesso agrícola, apesar dele ser classificado como um não solúvel, ele é 146 vezes mais solúvel que o calcário. Então eu preciso aumentar um pouco o tamanho do grão para que ele tenha um efeito residual. Porque se eu deixar ele todo bem fininho, ele pode já nas primeiras chuvas... Imagine uma medicação que você teria que aplicar em doses homeopáticas, você aplica tudo de uma vez. Então o gesso agrícola, ele é pó, tem pó que se esconde nas digitais, mas ele também tem uns grãozinhos menores. Ele tem uma curva granulométrica. Então nossa função lá é pegar a rocha e moê-la até ela ficar numa curva granulométrica adequada à agricultura. Não, entendi. Eu falo uma comparação com o calcário porque eu conheço um pouco mais. O gesso, falar a verdade, é a primeira vez que eu estou tendo uma conversa sobre o produto. O
calcário tem o dolomítico, tem vários... O gesso também tem essa diversificação ou é só uma gipsita e pronto? É uma boa pergunta. O calcário ele é um carbonato de cálcio. Certo. Calcário é um CaCO3. Sim. Então você tem o calcário calcítico Calcítico e dolomítico. e o calcário dolomítico, então o magnesiano e o dolomítico. O magnesiano no meio do caminho, o dolomítico, né? Sim. Então o calcário dolomítico tem a inserção de magnésio. Ele é um CaCO3 mais MgO. Sim. Então você tem o calcário calcítico e o calcário dolomítico. O gesso ele é um só, ele é um sulfato de cálcio. Sim. O calcário é um carbonato de cálcio, o gesso é um sulfato de cálcio. O calcário tem uma função muito interessante na agricultura, né? Além de corrigir o pH, né? Ele corrige o pH. Eu falo pela mais a parte Não de tem extração, classificação, tudo, é. mas- Na extração é a mesma, da mesma forma, Sim. basicamente mesmas etapas do processo produtivo. É porque fala que calcário, a primeira coisa que pergunta, mas lá é o quê? É né? calcítico ou dolomítico? Isso. Qual o PRNT? Muita gente me pergunta, qual o PRNT do gesso? Sim. O gesso não tem classificação de PRNT seria o... poder de... real de neutralização total, que é o que se usa para medir a eficiência do calcário. Entendi. Aham. Então você utiliza, essa é a medida para dizer se o calcário é eficaz ou não. De qualidade, né? Uma taxa de qualidade lá. Vamos dizer assim, o calcário, se você moer ele fino, você enxerga que ele está fino. Se você ele moer muito fino, ele tem uma eficiência maior. Sei. Então, o que mede isso, ser fino ou muito fino, que o olho não enxerga? É o PRNT. Sei. Quanto que ele reage? Tá. O quanto que ele é eficaz? Então, o gesso não tem essa medida, porque o gesso só precisa de água. Entendi. Jogou na terra, água. Aham. E aí a superfície de contato do pó com a água já faz com que ele Vai reagir. ele já vai reagir. O gesso, porque ele é 100% solúvel, o tamanho do grão é que define quanto tempo vai levar. Entendi. Mas que ele vai ser solúvel, que ele vai ser solubilizado, não há dúvida. Então não tem essa classificação entre um gesso X ou um gesso Y, como tem no calcário. PRNT X ou Y, ou um calcário calcítico ou dolomítico. Não, o gesso tem sempre os mesmos elementos. Sim. E a classificação dele a solubilidade dele é fixa. Entendi. É fixa. Hoje nós temos gesso lá para muitos anos. Eita, uma boa pergunta. Adorei a pergunta. Excelente pergunta. Você tem reservas no Pernambuco. Eu ia falando né, que do centro do Brasil para cima você tem as fontes minerais. Sim. Onde os gessos são de origem mineral. Para baixo, origem química, para cima de origem mineral. Então, você tem o Pernambuco como sendo um grande produtor de gipsita, e você tem o Maranhão como o segundo produtor de gipsita, porque não tem um terceiro. Sim. Então, o Brasil, o mundo é muito generoso em calcários. Você tem calcário em muitos lugares do mundo. Sim, verdade. No caso do Brasil, praticamente todos os estados do Brasil têm calcário. Mas gesso de origem mineral, você vai encontrar até hoje, economicamente viáveis em exploração, Pernambuco e Maranhão. Então, eu costumo dizer isso nos lugares que vou, nós somos muito privilegiados. Com certeza. Porque nós estamos aqui no Pará, nós estamos a 400 quilômetros 412, né? de uma fonte de gesso agrícola. Aham. Gesso agrícola sai daqui do Maranhão e vai para Água Boa, no Mato Grosso. Pois a gente estava aqui mais um tempo agora falando de quantos quilômetros que vai, né? Você falou que entrega em Porto Velho. Porto Velho, para a fábrica de cimento. Pois é. A Votorantim, de Porto Velho, recebe gesso de Grajaú. Pois é, nós fizemos umas contas aí. Está 3 mil e tantos quilômetros. Pois é, nossa senhora. 3 mil e tantos quilômetros. Mas no caso da agricultura, quer dizer que nós somos privilegiados. A gente deve utilizar isso. Sim. Para além da questão comercial. É óbvio que tem uma questão comercial nisso. Sim. Mas para além de uma questão comercial, a gente tem um privilégio muito grande. E no estado vizinho, a gente tem uma fonte barata de cálcio e enxofre. A gente precisa aproveitar isso. Com certeza. E essa é uma das coisas que eu costumo dizer, Rodrigo. A gente precisa valorizar o que é nosso. Cara. Muitas vezes uma fazenda de um vizinho que é amigo, às vezes ele não usa. E aí eu tenho um amigo também lá de Canarana, que ele vem cá e busca o material e utiliza e tem produtividade. Eu acho que falta um pouco de conhecimento realmente na necessidade desse produto, no caso o gesso. Qual é a necessidade para ele e para eu estar usando? Então eu acho que é mais essa falta desse conhecimento, né? Pode até ser isso. Se bem que isso melhorou bastante, porque... A pecuária usa bastante?
Tem utilizado. Aham. Tem utilizado. Hoje a pecuária tem sofrido um movimento muito interessante, né? Sim. Porque, primeiro que no Brasil você tem as grandes áreas extensivas de criação da pecuária, elas estão sendo diminuídas, forçadas pela própria agricultura. Com certeza. Então, e ficando mais intensivas. Né? Então elas têm a necessidade de ficar mais intensivas. Então você tem um movimento muito interessante na pecuária, que é o seguinte: eu preciso colocar mais gado numa área menor. E para isso eu preciso tratar o capim como sendo uma lavoura. Sim. Para poder fazer o capim ser uma lavoura, eu preciso dar comida para a comida do gado. Com certeza. Então, esse movimento já existe no Brasil, muito forte. Tá. Isso é uma coisa maravilhosa. Aham. Eu vou te contar uma história de um amigo que foi assim: nós visitamos ele há uns anos atrás. Um amigo, um cara, um coração maravilhoso. Ele é produtor, ele faz soja e ele é uma das referências de soja no Mato Grosso, ali na região do Xingu, na região do Araguaia. E aí, Wilson Andriolo, um beijo, meu amigo, um beijo no coração. Aí ele dizendo: Marcos, eu trabalho aqui numa área e eu planto bem, colho bem, não posso reclamar. E eu tinha uma área de 400 hectares aqui que eu não conseguia. Não conseguia. O que eu podia fazer, eu fiz. O que eu pude fazer, eu fiz. E não consegui produzir soja nessa área. Não consegui. Uma área de 400 hectares, um chapadão, um areião. Ele contando assim, né? Aham. E ele, de fato, colhe muito bem. E o que precisa fazer, ele faz. Ele não tem... Mede esforço. Ele não mede esforço, ele não tem a limitação dele não é financeira, é fazer. Sim, ele sim. faz. E também por isso que ele produz e colhe bem. E aí ele disse: mas essa área eu não consegui. Apanhei. E eu disse: vou plantar capim. E aí eu fiz. Ele falou assim: eu fiz como eu faço na lavoura. O que é que precisa o solo? Precisa isso, precisa aquilo, corrigiu, fez tudo que tinha que fazer. Calcário, adubo, gesso, o que precisava fazer, ele fez. Marcos, eu disse: Marcos, eu vou começar devagar, Ele falando para mim: vou começar devagarzinho, vou começar com 4.000 cabeças. Aí eu olhei para ele e disse: senhor sem vergonha. 4.000? Peraí. Aí ele disse: Marcos, era de impressionar o capim, a coisa mais linda do mundo. E eu tive um dos maiores adensamentos de gado. Ele falou, agora eu não lembro mais, mas ele falou assim: eu tive X unidades animais por hectare, que é uma coisa maravilhosa. E eu estou convencido, ele falando para mim, eu estou convencido que hoje, mais do que nunca, a gente precisa fazer esse consórcio da agricultura e pecuária, porque se a gente fizer assim, a pecuária vai dar tanto quanto a agricultura, olha lá se não der mais. Ele falando isso para a gente conversando no final de semana. Então, assim, esse movimento no Brasil já existe, pressionado pelo agro. Pela agricultura. A pecuária tem diminuído suas áreas, mas ao mesmo tempo também tem sido desafiada a fazer mais com menos. Sim. E sobre esse aspecto, calcário, gesso, adubo, faz todo sentido. Eu vejo, falando em movimento, eu estou aqui 10 anos nessa região aqui. Eu vi um movimento muito grande da agricultura. Pessoas vão tirando a pecuária para instalar uma agricultura e tal, fazendo esse movimento, realmente a agricultura crescendo. E hoje eu já vejo um movimento da própria agricultura chamando a pecuária para poder participar junto ali. Exatamente. Da mesma área, para realmente poder ter uma... Eu falo que a primeira tem a primeira safra, a safra normal, safrinha, e uma terceira safra que é uma mistura de... Uma mescla, né? De pecuária junto ali, para poder realmente aproveitar o período período ali sem fazer... Isso é maravilhoso, né, cara? Não, você olhando para esse negócio, é um negócio impressionante. Realmente vem mudando e mudando a cabeça, e eu falo que a agricultura também está mudando a cabeça do pecuarista. Isso. Né? Eu falo porque eu vim da pecuária, então eu falo com razão, assim. A pecuária veio de um sistema meio extrativista, né? Só extraía e não dava nada para o solo. Tanto que eu conheci vários pecuaristas mais antigos aí, que pouco tempo comprou o primeiro calcário para colocar no capim. E pecuarista tradicional, de muitos anos. Agora imagina, um solo que nunca recebeu uma adubação, uma correção, nem nada, e agora fazendo. Então, quer dizer, já mudando a cabeça da galera. É isso mesmo. Por influência justamente da agricultura, que realmente investe mesmo. O perfil do agricultor e o perfil atual do pecuarista, eles são bem interessantes, bem distintos. Bem distintos. O pecuarista, ele de uma maneira geral, ele olha o que é que pode... Todos olham o que é que pode dar resultado, mas no caso do agricultor, ele quer saber, como é que isso funciona? Sim. Isso dá resultado? Tem projeto? Eu quero.
O pecuarista diz assim, funciona, dá resultado, mas deixa eu olhar aqui um pouco, peraí, deixa eu ver se o meu caixa dá, deixa eu ver se o que... Então, assim, esse é um movimento que eu vejo, mas que a pecuária está sendo desafiada. Sim. A verdade é que... E se a gente olhar isso, assim, deixar todo esse cenário e olhar assim para cima, tudo isso é muito bonito. Não, cara. tudo é favor do agro, é bonito que realmente é um aumento de produtividade, você vê realmente a pessoa saindo de uma inércia ali, daquele meio tradicional, e já mudando a cara de uma região e de um estado, né? Exatamente. O Pará, por exemplo, eu falo o Pará que a gente está aqui e tal, nesses últimos 10, 15 anos mudou a cara completamente o agronegócio. Completamente. Pará que, quando eu vim para cá há 20 anos, aqui é um estado de extração de madeira, né? Você chegava, pegava uma Belém Brasília dessa aí, era um trem de doido, feio pra caramba. Hoje você anda, tudo bonito, os campos aí de soja, de pecuária, de tudo, realmente deu uma mudada considerável no... Eu vejo, assim, daqui não vai muito tempo. 2050 nós seremos 10 bilhões de pessoas. Sim. A gente vai precisar de carne e vai precisar de comida. Com certeza. Então, esse é o nosso caminho. Verdade. E falando um pouco de evento, que a gente sempre tem encontrado nos eventos, você também lá em Grajaú, você faz um evento realmente, já vai por qual ano? Terceiro ano. É o terceiro ano. Terceiro ano da Agrogesso. Isso. Que faz lá no passado. Eu só não fui porque deu um pouquinho em cima da AgriShow, deu bem na beirinha ali assim, eu já estava descendo para a AgriShow, não deu para ir lá. Mas esse ano vai acontecer quando lá? Esse ano você vai. Com certeza. Sem dúvida que você vai ser uma honra já tá na agenda. te receber. Vai ser no dia 24 de abril, é a última semana de abril. Pode ficar tranquilo que é um dia de quarta-feira e é uma semana antes da AgriShow. Então não tem perigo. Não tem perigo. 24 de abril, moçada. 24 de abril. A Agrogesso é um evento que a Gesso Integral faz. Sim. E com um objetivo muito simples. A gente quer levar o produtor para dentro da fábrica. Sim. É uma forma... O produtor recebe o gesso agrícola, como recebe calcário e outros insumos. Está lá o produto, chegou lá o pozinho branco e ele vai utilizar. Mas de onde veio? Sim. Como ele é fabricado? Sim. Então, a ideia surgiu vamos com essa daí. curiosidade minha aqui. Eu não sei, eu vi foto de lá e já fui perguntando por curiosidade. E o produtor também tem curiosidade de saber de onde Então, assim, o que a gente... Um dia, reúne todo mundo, vem para cá. Olha o que a gente faz. Sim. Vê como a gente trabalha. Vê se a forma de a gente trabalhar se alinha com a tua forma de trabalhar. Se a nossa filosofia vibra com a mesma intensidade que a tua filosofia de trabalho. Era esse o objetivo. Foi aí que surgiu a ideia do Agrogesso. Então, normalmente, como funciona? A gente, durante a manhã, visita a fábrica, todas as etapas do processo produtivo. Sim. Ao meio-dia, a gente tem um almoço e à tarde tem um ciclo de palestras voltadas para o agro. Sim. Esse ano a gente vai falar sobre mercado, a gente vai falar sobre produtividade, a gente vai falar sobre alguns assuntos que estão muito em voga. Sim. Principalmente nesse período hoje onde a gente não sabe o que vai acontecer com soja. Vai subir, vai descer o preço? Tá o que todo seria mundo isso? sem saber para onde vai, de onde vem. Pronto. Então a gente trouxe uma pessoa, o Ismael vai estar lá e vai nos falar sobre esse tema. E temos outros que também estarão no mesmo dia. Então é um dia apenas, onde a gente tira um dia para ser também... E se tornou um grande momento de encontro, porque a pessoa daqui do Pará encontra uma pessoa do Tocantins. Essa é a melhor parte. E aí eles começam a conversar sobre assuntos, quer dizer, virou um ambiente... Trocar conhecimento. Tão agradável. Muito agradável. Muito mesmo. Então, assim, a gente está muito feliz. E vai ser agora. Então tá aí, moçada, 24 de abril, não pode, marca na agenda, vamos para Grajaú, conhecer um pouco mais da Gesso Integral no Agrogesso, com palestra, com tudo lá. Depois eu vou pegar essa programação todinha, completa, e passar para vocês. Mostrar também que a gente faz essa forma de extração que eu havia falado antes. A Gesso Integral desenvolveu uma forma única de extrair. A Gesso Integral é uma empresa que ela utiliza 70% do que ela extrai, ela não utiliza material explosivo. Entendi. A gente tem uma forma diferente, que foi a forma que a gente desenvolveu. Sim. Naturalmente que essa tecnologia já existia fora daqui do país, mas a gente, por intuição, a gente iniciou o sistema e depois soube que em outros países existia um sistema igual. Entendi. Então a gente importou tecnologia e hoje 70% do que a gente produz, a gente não produz de maneira convencional. A gente produz de uma maneira única. E a gente vai ficar muito feliz, muito honrado se todos puderem ir lá com a gente e conhecer um pouco
do que a gente faz lá. Vamos convidar para ir lá e também pelos canais da Rural Book a gente vai começar a passar essas informações para vocês de como que é lá, que eu vou estar lá também junto com o Marcos e junto com toda a equipe Gesso Integral. Acompanha a Rural Book nas redes sociais e em todos os lugares. Verdade, com certeza a gente vai conhecer. E mudando um pouco de assunto de gesso, você tem uma paixão que é a minha paixão também. Eu já vi alguns eventos que você vai, um é o ônibus, o motorhome que você tem, e o outro é uma carreta, aquela carreta trailer lá, que aquilo pra mim eu piro no cabeção daquele negócio lá. Minha paixão é aqueles negócios ali. Aí eu conheci um dia, lá na primeira Ginetec, eu conheci, até você me apresentou lá, me mostrou tudo direitinho. E o ônibus eu vi aqui um dia no Tiarini, que veio aqui. Ele veio aqui. E aí eu até falei com o Alan essa vez agora, né? Foi final de semana passado. Eu falei, cadê o ônibus? Eu vim fazer o ônibus. Se não veio o ônibus, não precisa nem ter Verdade. vindo. Não venha. Até coincidência que a minha colaboradora ali falou assim, mas cadê o pessoal da Gesso Integral? Não veio, né? Porque o ônibus não veio e as minhas estavam do lado. Olha, estamos aqui. Como é que é isso? Como é que é isso? Explica pra gente. Algumas coisas que acontecem por acaso E não, parece assim, Deus. Só para complementar, tem mais coisa lá, né? Já fiquei sabendo que tem mais coisa lá. Tem, eu não quis dizer porque eu queria provocar uma boa surpresa. Mas já que você tocou no assunto, a gente gosta de carro antigo. Entendi. Então vai ter o privilégio de dar uma olhada em carros antigos e vai ter inclusive um concurso, e aí já estou desafiando aos produtores, que lá no Agrogesso, que é um evento promovido pela Gesso Integral, a gente gosta muito de carro antigo. E um dos carros que fez parte da história do Brasil foi o Alfa Romeo. Que é um carro de 4 marchas, de rotação baixa, um motor com torque baixo. É um motor que é um carro que precisa de um certo conhecimento para dirigir. E a gente vai ter um momento lá onde vai ter um Alfa Romeo e quem for motorista de Alfa Romeo está convidado a dar uma volta nele. A gente vai fazer um concurso de quem dá a volta num circuito mais rápido, mas passando todas as marchas. Primeira reduzida, primeira simples, segunda reduzida. Mas o Alfa Romeo que você está dizendo é um caminhão, né? É um caminhão. É um caminhão. Porque o meu tio tinha um Alfa Romeo, um carro. Ah, tá. Não, tinha um não carro é antigão, não é fácil. Né? Aí é fácil. É por isso que eu fiquei pensando aqui, agora eu entendi. É um caminhão. Por quê? Porque esse caminhão foi durante muito tempo o que dominou as estradas brasileiras. E muita gente do agro teve Alfa Romeo ou veio de motorista de caminhão, ou seja, fez parte da história. Então, uma das coisas que vai ter no evento vai ser o momento do Alfa Romeo. O Alfa Romeo, o famoso Fenemê, não? Pronto. O Fenemê é Fábrica Nacional de Motores. Sim. O Alfa Romeo ele é um carro italiano que veio para o Brasil quando o Brasil comprou algumas plantas. O Brasil queria se desenvolver industrialmente. Então, comprou algumas plantas. Uma das plantas que ela comprou foi a planta da Alfa Romeo e trouxe para o Brasil e formou a empresa chamada Fábrica Nacional de Motores, que é o Fenemê. Então, o Fenemê é o carro brasileiro, cópia fiel do Alfa Romeo. Então, esse Alfa Romeo é o Alfa Romeo mesmo. Entendi. Então, ele é um carro que tem 4 marchas e tem uma caixa de redução, uma redução que fica lá no diferencial. Ele é um cabo que sai daqui, você tem uma alavanca de marchas aqui, que vai lá no diferencial e reduz. Então, você coloca a primeira com a redução para baixo, a primeira reduzida. Aí você pisa na embreagem, coloca a primeira simples. Aí você vai colocar a segunda. E puxa para lá e pra cá. E vai no cotovelo aqui. Exatamente. Eu já vi isso aí, eu sou doido pra... Eu já vi em vídeo, eu fico babando. Aí eu fico tentando entender. Bicho, os caras vai pá, e volta e puxa no cotovelo. E aí puxa pra cima. Tem as marchas, tem um jeitinho de levar tudinho. Tem um jeito. Então, e dizem que se estiver lá na frente e errar uma marcha, tem que parar e começar de novo. É desse jeito. Então a gente vai ter essa opção lá. E aí, vocês indo lá, estão convidados. Fazer o teste lá. Teste não. Se souber, dirige. Se não souber, nem entra. Nem entra. Não. Mas assim, como eu ia dizendo, a questão do motorhome, na verdade, é porque a gente, por participar de muitos eventos, normalmente a gente não conseguia montar o stand, ou até mesmo ter lugar para ficar. Normalmente acontece esses eventos, lota a cidade, enfim. Hotel, quando foi época de evento, com a cidade, tudo cidade pequena, né, ainda não tem porte pra gente, pra suprir necessidade. Aí tinha época que a gente ficava em 100 km de distância, às vezes até mais, para poder ficar no hotel, para poder ir pro evento. Então, a gente conseguiu, felizmente, a gente colocou um motorhome, que esse motorhome serve tanto para as pessoas que vão participar do evento para dormirem, porque tem 2 suítes, e no centro tem um escritório, uma sala, que a gente serve para atendimento das pessoas. Então, o motorhome é para isso. E os carros antigos, dentre esses carros antigos, tem um que é
um ônibus feito de alumínio, que era o ônibus da Rapidão Cometa. Nossa, aquele ônibus lá é show demais. Rapidão não, da Cometa, ônibus da Cometa. Cometa. Tem muito lá em São Paulo, ainda tem até hoje em funcionamento. Esse carro veio de São Paulo. Uhum. Ele é um carro com motor Scania, um chassi de alumínio extremamente leve. Então é um carro muito bom de andada. Sim. E ele foi feito um motorhome dentro dele. Sim, eu vi lá. Como os eventos do agro às vezes acontecem de conflitar, esse ano inclusive vai ter conflito de alguns eventos. Balsas, por exemplo, conflitou a agenda com Palmas. E a gente participa dos dois. Sim. Então, o que a gente fez no ano passado? A gente mandou o motorhome para um local e o ônibus para outro local. Foi basicamente isso que a gente fez. Cara, mas é show demais. Aquele ali é minha paixão. Foi no começo da pandemia, eu comprei um trailer. Ele é um trailer quinta roda de cavalo, sabe? Aquele cavalo. Sim. Comprei ele, tirei tudo de dentro e montei um motorhome dentro. Era um trailer para 2 cavalos, eu montei lá, ficou top demais, cara. Eu sou fã até hoje. Só que eu tenho um arrependimento que eu vendi. Ah, meu Deus do céu. Cara, na verdade, assim, me deu uma doideira aí. Eu falei, vou vender esse trem. Aí eu ia vender minha caminhonete, como ele é quinta roda. Sim. E aí eu ia ter que vender o carro. Eu queria vender o carro. Eu falei assim, cara, eu vou ter que vender primeiro o trailer, porque depois como é que eu vou puxar isso, né? Não tinha ninguém para puxar aqui. Minha caminhonete era a única que tinha quinta roda. Aí vendi o trailer, depois decidi a não vender minha caminhonete mais. Aí pronto, eu falei, rapaz, mas ele tava todo montado, eu montei especificamente para esse negócio. Vou para um evento, tem lá até tudo belezinha, tudo montado, botei placa solar, tinha energia, tinha tudo. Aí lá eu fazia minhas edições, meus negócios, dormia lá dentro, tinha geladeira também. Tudo montado. Mas ainda pretendo montar outro ainda. A gente quando gosta disso, é um negócio impressionante, né? Verdade. Gosta chegar no local, chegar numa fazenda, num local e você poder ter contato com a natureza e ficar senhora, ali. Eu falo que um dos projetos para frente é realmente construir uma casa em cima de rodas, porque realmente você poder abrir a janela, você está em frente ao mar, abrir a janela, você está na floresta. Vai dar certo. E aí isso é bom demais. Vai dar certo. E você já viu que você já entrou aqui na Rural Book e já viu um monte de trem velho ali na frente, né? Logo no café. Adorei. Já vi ali o ferro de passar a carvão, já gostei de máquina de datilografia. Isso é muito bom. Show demais. Mas, Marcos, eu te agradeço a sua presença aqui, cara. Realmente tem muita conversa pra gente poder bater papo e quero conhecer realmente. A Agrogesso já tá mais do que certo a nossa presença lá. Eu quero ir lá, com certeza. Agora não tem nem como encavalar eventos, né? Que vai ser uma semana antes da AgriShow. Não tem nem porquê. E aí eu quero estar lá e quero conhecer tudo e passar pra turma lá. Ô, meu amigo, eu que te agradeço. Obrigado mesmo, tamo junto. Pode contar comigo. E se você quiser passar mais alguma mensagem para a turma, pode ficar à vontade, a casa é sua. Dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, de a gente poder ter batido esse papo e convidar todos vocês para o Agrogesso, que vai ser agora em abril. A gente vai ficar muito feliz, muito honrado de receber todos vocês e assim, agradecer demais por tudo que está acontecendo. Dizer também que a gente vai sempre poder falar do gesso agrícola, que é esse importante condicionador de solo, que faz tanta diferença nos solos brasileiros e que a gente tem aqui perto e que a gente pode, precisa e deve usar. Com certeza. Então é isso aí, moçada. Hoje a gente teve uma pitadinha aqui de conhecimento sobre o gesso agrícola, o gesso, realmente gesso integral. Vamos trazer mais conhecimentos para vocês. E obrigado pela presença de todo mundo aqui assistindo nosso podcast até o final e agradecer todas as nossas marcas parceiras e empresas que estiveram aqui com a gente. Valeu, moçada, aquele grande abraço, obrigado mesmo. Valeu, Marcos, mais uma vez, brigadão. Muito obrigado, um abraço. Show de bola.